Ela achava que ninguém notava seu esforço, até que o milionário a viu estudando sozinha à meia-noite. O que ele descobriu naquela noite mudou tudo. Comente aqui de onde você está assistindo. O relógio digital do painel do carro de luxo marcava 23h47, quando Ricardo Mendes estacionou na garagem do edifício Palazzo Imperiale, um dos mais exclusivos do bairro dos Jardins, em São Paulo. Ele suspirou profundamente, afrouxando a gravata azul marinho que parecia sufocá-lo depois de um dia exaustivo. A reunião em Campinas havia se estendido muito além do previsto, e tudo o que ele queria era tomar um banho quente e desabar na cama. O elevador panorâmico subiu silenciosamente até a cobertura do 20º andar. Ricardo observava as luzes da cidade que nunca dormia, sentindo o peso da solidão que o acompanhava desde o divórcio, 3 anos atrás. Aos 38 anos, havia construído um império no setor de tecnologia, mas sua vida pessoal permanecia em ruínas. Ao abrir a porta do apartamento, notou uma fraca claridade vinda da cozinha. Estranho. Luísa, sua empregada doméstica, normalmente terminava o expediente às 18 horas. Ela tinha a chave do apartamento, mas nunca ficava até tarde sem avisar. "Tem alguém aí?" Ricardo chamou, caminhando cautelosamente pelo corredor. Um barulho de cadeira arrastando, seguido de passos apressados, precedeu o aparecimento de Luísa na porta da cozinha. Vestia jeans simples e uma camiseta branca, o cabelo negro preso em um coque improvisado. Seus olhos castanhos demonstravam surpresa e um certo constrangimento. "Senhor Ricardo, me desculpe, eu não esperava que o senhor voltasse hoje", ela disse, nervosamente ajeitando alguns fios de cabelo que escapavam do coque. "Não tem problema, Luísa", ele respondeu, colocando a maleta de couro italiano sobre o aparador da entrada. "Mas confesso que estou curioso. São quase meia-noite." Luísa mordeu o lábio inferior, hesitante. "É que a internet da minha casa está com problemas há 3 dias e eu tenho uma prova importante amanhã." A curiosidade de Ricardo aumentou. "Prova? Sim, eu estudo à noite. Engenharia Civil na Universidade Anhanguera", ela explicou, o orgulho misturando-se à insegurança na voz. Normalmente não usaria seu espaço sem permissão, mas estava desesperada com essa prova de cálculo estrutural. Ricardo caminhou até a cozinha, notando então os livros e cadernos espalhados meticulosamente sobre a mesa. Um laptop antigo exibia gráficos complexos e equações que ele, mesmo com sua formação em administração na FGV, tinha dificuldade para compreender. "Você está estudando isso?", perguntou genuinamente impressionado ao folhear um dos cadernos com anotações organizadas e detalhadas. Luísa assentiu, um misto de orgulho e apreensão em seu rosto. "Estou no 6º semestre. Trabalho aqui e em mais 2 casas para pagar a faculdade e ajudar minha mãe no interior." Ricardo observou atentamente a jovem à sua frente. Há 2 anos, Luísa trabalhava em sua casa, 3 vezes por semana. Era eficiente, discreta e confiável, mas ele percebeu que mal sabia algo sobre ela, além do básico necessário para a relação profissional. Nunca tinha imaginado que, enquanto limpava seu apartamento de luxo, ela alimentava sonhos muito maiores. "E você pretende trabalhar com o que depois de formada?", questionou sentando-se à mesa, subitamente esquecido do cansaço. Os olhos de Luísa brilharam com uma paixão genuína. "Quero me especializar em estruturas sustentáveis. Sabe, lá em Registro, minha cidade natal, vi muitas casas serem levadas pelas enchentes. Quero desenvolver projetos de habitação popular que sejam seguros e acessíveis." Ricardo sentiu algo despertar dentro dele. Quantas pessoas em seu círculo social tinham objetivos tão nobres? A maioria estava preocupada apenas em acumular mais riqueza ou exibir status. "Você se importa se eu pegar um café enquanto você me explica esse gráfico aqui?", ele perguntou, apontando para uma das páginas do livro. Luísa pareceu confusa por um momento. Depois sorriu timidamente. "Claro que não, senhor. Mas não está muito tarde? Pensei que estivesse cansado da viagem." "Ricardo", ele corrigiu. "Quando estamos fora do horário de trabalho, pode me chamar de Ricardo. E sim, estou cansado, mas subitamente muito interessado em saber como minha empregada doméstica entende cálculos que fariam muitos engenheiros formados suarem." O sorriso de Luísa se abriu um pouco mais, revelando uma confiança que Ricardo nunca havia notado antes. Era como se,
cercada por seus livros e conhecimentos, ela fosse uma pessoa completamente diferente da funcionária silenciosa que conhecia. Bem, ela começou puxando o livro para mais perto. Isso é um diagrama de tensão e deformação que mostra como diferentes materiais reagem sob pressão. O sol mal havia nascido quando Luísa desceu no ponto de ônibus da Avenida Paulista. O ar frio da manhã paulistana de junho cortava seu rosto enquanto ela caminhava apressadamente, enrolada em um casaco gasto, mas bem cuidado. Na mochila, além dos produtos de limpeza que usava nas casas onde não havia material disponível, carregava o peso dos livros universitários e o resultado da prova que fizera na semana anterior. Ainda não conseguia acreditar no que havia acontecido naquela noite, 2 semanas atrás, quando o Sr. Ricardo a encontrou estudando em sua cozinha. Em vez da bronca que esperava, ele passara quase 2 horas conversando sobre seus estudos, fazendo perguntas perspicazes e demonstrando um interesse genuíno em seus objetivos. Mais surpreendente ainda foi o que aconteceu depois. No dia seguinte, ao chegar para trabalhar, encontrou sobre a mesa da cozinha um pacote com seu nome. Dentro, um laptop novo, de última geração, com um bilhete simples. Para seus estudos, tem Wi-Fi embutido, não precisará mais ficar até tarde. Ricardo. O gesto a deixou sem palavras. Não sabia se devia aceitar. Sua mãe sempre lhe ensinara a não receber presentes caros de patrões. Mas a necessidade falou mais alto, e a delicadeza com que ele ofereceu, sem fazer alarde, a comoveu profundamente. Ao chegar ao luxuoso edifício, cumprimentou o porteiro seu Juvenal, que já a conhecia bem. No elevador de serviço, checou rapidamente a aparência no espelho. Aos 27 anos, Luísa tinha uma beleza natural que ela mesma subestimava. Pele morena clara, olhos castanhos expressivos e um sorriso cativante que raramente exibia no trabalho, onde mantinha uma postura profissional e reservada. Bom dia, Luísa. Ricardo a saudou assim que ela entrou no apartamento. Ele estava na sala, já vestido para o trabalho com um terno cinza impecável, tomando café enquanto lia algo no tablet. Bom dia, senhor. Ela respondeu automaticamente, para logo em seguida corrigir-se. Quer dizer, bom dia, Ricardo. Ainda era estranho chamá-lo pelo primeiro nome, mesmo após sua insistência. Como foi a prova? Ele perguntou com interesse genuíno, colocando o tablet sobre a mesa de centro. Luísa não conseguiu conter o sorriso enquanto abria a mochila para mostrar o resultado. Tirei 9,5. O professor até me perguntou se eu estava tendo aulas particulares. Ricardo sorriu, um sorriso que iluminou seus olhos azuis de uma forma que Luísa notou pela primeira vez. Isso é fantástico. Precisamos comemorar. Comemorar? Ela perguntou, confusa com a sugestão. Sim, é uma conquista importante, ele respondeu, consultando o relógio. Que tal jantarmos no Fasano hoje à noite? Tenho uma reserva para um jantar de negócios que foi cancelado. Luísa sentiu o rosto queimar. O Fasano era um dos restaurantes mais elegantes e caros de São Paulo. Eu não posso aceitar. Não seria apropriado. Ricardo pareceu perceber seu desconforto. Entendo sua preocupação, mas é apenas uma comemoração entre amigos. Além disso, ele acrescentou com um tom mais leve, tenho algumas ideias sobre projetos de construção sustentável que gostaria de discutir com você. Puramente profissional. Antes que Luísa pudesse responder, a campainha tocou. Ricardo atendeu o interfone e voltou-se para ela com uma expressão ligeiramente tensa. É Beatriz, minha ex-esposa. Veio pegar alguns documentos que deixou aqui. Ele explicou, pressionando o botão para liberar a entrada. Pode continuar seu trabalho normalmente. Minutos depois, uma mulher elegante entrou no apartamento. Alta, loira e impecavelmente vestida, Beatriz era a personificação da elite paulistana. Seus saltos altos ecoavam no piso de mármore, enquanto seus olhos frios percorriam o ambiente até pousar em Luísa, que organizava discretamente produtos de limpeza. Ricardo, precisamos conversar sobre os terrenos em Campos do Jordão, ela disse, ignorando completamente a presença da empregada. Papai disse que você está criando dificuldades para a venda. Não estou criando dificuldades, Beatriz. Apenas não concordo em desmatar uma área de preservação para construir casas de luxo. Ricardo respondeu com firmeza, guiando-a até o escritório. Luísa tentou não prestar atenção à conversa.
mas era impossível não ouvir os tons elevados que vinham do cômodo fechado. Palavras como fortuna, oportunidade e insensato chegavam aos seus ouvidos. Depois de 15 minutos tensos, Beatriz saiu do escritório visivelmente irritada. Ao passar pela cozinha, onde Luísa agora preparava o almoço, Beatriz parou abruptamente, notando o laptop novo sobre a mesa. "Este é o computador que você comprou semana passada?" Ela perguntou a Ricardo, que a seguia. "Sim", ele respondeu simplesmente. Beatriz lançou um olhar calculista para Luísa e depois para o ex-marido. "Interessante. Muito generoso da sua parte dar presentes tão caros para a empregada, enquanto dificulta negócios familiares." O comentário carregado de insinuações pairou no ar como um veneno. Luísa sentiu o rosto queimar de vergonha e raiva contida. "Não é da sua conta como gasto meu dinheiro, Beatriz", Ricardo respondeu friamente. "A propósito, os documentos que você queria estão sobre a mesa. Acho que nossa conversa está encerrada." Depois que Beatriz saiu, um silêncio constrangedor tomou conta do apartamento. Luísa continuou preparando o almoço, fingindo concentração total na tarefa. "Peço desculpas pelo comportamento dela", Ricardo finalmente disse, entrando na cozinha. Beatriz sempre teve dificuldade em tratar bem pessoas que considera em posição inferior. Luísa sentiu uma pontada no peito. Era um lembrete doloroso do abismo que separava seus mundos. "Está tudo bem. Estou acostumada." "Não deveria estar", ele respondeu com uma suavidade surpreendente. "Ninguém merece ser tratado assim." Seus olhares se encontraram por um momento, e Luísa sentiu algo indefinível no ar entre eles. Rapidamente, desviou o olhar para voltar à tarefa. "Sobre o jantar", Ricardo continuou, "pense com calma. Seria apenas para comemorar sua conquista acadêmica, sem pressão." Quando ele saiu da cozinha, Luísa permitiu-se um momento de reflexão. 2 semanas haviam sido suficientes para sacudir completamente suas certezas. O Ricardo que agora conhecia era muito diferente do patrão distante que imaginava. Mais humano, mais gentil e, ela tinha que admitir, muito mais intrigante. Enquanto picava os legumes para o almoço, uma pergunta persistia em sua mente. Seria possível que 2 pessoas de mundos tão distintos pudessem realmente se conectar além das barreiras sociais? Ou estaria ela mergulhando em uma fantasia perigosa que só poderia terminar em decepção? A noite de São Paulo pulsava com suas luzes e movimento constante quando Luísa desceu do Uber em frente ao Hotel Fasano, no coração dos Jardins. Havia hesitado muito antes de aceitar o convite de Ricardo, mas a curiosidade sobre as ideias de construção sustentável que ele mencionara foi o argumento decisivo. Além disso, era apenas um jantar profissional, repetia para si mesma, ajustando nervosamente o único vestido semiformal que possuía, um modelo azul marinho simples que comprara em promoção para a formatura da irmã mais nova. O maître a recebeu com uma expressão discretamente surpresa, quando ela mencionou a reserva no nome de Ricardo Mendes. Luísa percebeu os olhares avaliativos dos funcionários e de alguns clientes enquanto era conduzida pelo salão elegante, com suas luzes suaves e decoração sofisticada. Sentiu-se imediatamente deslocada, como se carregasse um letreiro luminoso indicando que não pertencia àquele ambiente. Ricardo já a esperava, vestindo um blazer escuro sobre uma camisa branca sem gravata. Levantou-se ao vê-la aproximar, com um sorriso genuíno que acalmou um pouco seu nervosismo. "Você veio", ele comentou, puxando a cadeira para que ela se sentasse. "Estava começando a achar que tinha mudado de ideia." "Quase mudei", Luísa confessou, colocando a pequena bolsa no colo. "Nunca estive num lugar assim." Ricardo pediu uma água com gás para ela e uma taça de vinho tinto para ele. "Não se preocupe com nada. Estamos aqui para celebrar sua conquista e conversar sobre ideias. Nada mais." Aos poucos, a tensão inicial foi se dissipando. Ricardo tinha o dom de fazer as pessoas se sentirem à vontade, uma habilidade que certamente contribuíra para seu sucesso nos negócios. Falava de forma descontraída, sem o ar de superioridade que Luísa esperava de alguém em sua posição. "Então", ele começou depois que fizeram os pedidos, "você mencionou seu interesse em habitações populares sustentáveis. Coincidentemente, minha empresa está iniciando um projeto de responsabilidade social nessa área."
Os olhos de Luísa se iluminaram com interesse genuíno. Sério? Que tipo de projeto? Estamos desenvolvendo um modelo de bairro autossustentável para regiões periféricas, começando por Paraisópolis, explicou Ricardo. O conceito envolve captação de água da chuva, painéis solares comunitários e um sistema construtivo que utiliza materiais reciclados. Ah, isso é incrível, Luísa respondeu empolgada, esquecendo momentaneamente o ambiente intimidador ao redor. Na faculdade estou desenvolvendo um projeto similar para meu TCC, mas focado em áreas de risco de deslizamento. A conversa fluiu naturalmente enquanto os pratos eram servidos. Ricardo escutava atentamente as ideias de Luísa, fazendo perguntas pertinentes e ocasionalmente anotando algo em seu celular. Ela falava com paixão sobre técnicas de contenção natural de encostas, sobre sistemas alternativos de fundações e sobre como os conhecimentos tradicionais das comunidades poderiam ser incorporados aos projetos. Você tem uma perspectiva única, observou Ricardo, depois de ouvir Luísa explicar sua experiência pessoal com enchentes em registro. Combina conhecimento técnico com vivência prática. Isso é raro. É porque venho de lá. Ela respondeu simplesmente. Quando você vê sua vizinha perdendo tudo numa enchente e depois tendo que reconstruir com os mesmos materiais inadequados porque não há alternativa, isso muda sua visão sobre engenharia. O jantar avançava e, com ele, a conexão entre os dois parecia se aprofundar. Falaram sobre a infância de Luísa no interior de São Paulo, sobre como ela havia conquistado uma bolsa parcial na universidade particular e sobre seus planos para o futuro. Ricardo compartilhou um pouco sobre sua trajetória, desde o início difícil, quando abandonou a empresa do sogro para fundar seu próprio negócio, até o divórcio complicado que abalara sua confiança nas relações pessoais. Beatriz nunca entendeu minha visão de longo prazo, ele confessou, girando a taça de vinho entre os dedos. Para ela e sua família, sucesso significa apenas lucro imediato, não importa o custo social ou ambiental. Quando a sobremesa chegou, um elaborado petit gâteau para Ricardo e uma torta de limão para Luísa, um breve silêncio se instalou entre eles. Foi quando Ricardo fez uma proposta inesperada. Luísa, depois de nossa conversa hoje, estou ainda mais convencido de que você tem muito a contribuir para nosso projeto em Paraisópolis. Gostaria de lhe oferecer um estágio na divisão de responsabilidade social da minha empresa. Ela quase engasgou com um pedaço de torta. Um estágio? Mas como ficaria meu trabalho na sua casa? Obviamente, você não continuaria como empregada doméstica, Ricardo explicou. Seria uma transição completa. O estágio é remunerado, com horário compatível com seus estudos. Você trabalharia diretamente com nossa equipe de arquitetos e engenheiros. Luísa sentiu o coração acelerar. Era uma oportunidade inimaginável, o tipo de chance que poderia mudar completamente o rumo de sua vida. Ao mesmo tempo, uma dúvida incômoda pairava em sua mente. Por que está fazendo isso por mim? Perguntou diretamente, os olhos fixos nos dele. Ricardo sustentou seu olhar. Porque reconheço talento quando vejo, e porque acredito que pessoas como você, com sua vivência e determinação, são exatamente o que precisamos para criar soluções que realmente funcionem. Não é caridade, Luísa. É interesse mútuo. Antes que pudesse responder, uma voz familiar e cortante interrompeu o momento. Ricardo, que surpresa encontrá-lo aqui. Beatriz estava parada ao lado da mesa, acompanhada por um homem de meia idade com aparência severa e uma mulher mais velha e elegante. Seus olhos frios passaram de Ricardo para Luísa, um sorriso malicioso formando-se em seus lábios perfeitamente pintados. E com companhia tão interessante. O silêncio que se seguiu às palavras de Beatriz parecia amplificar o burburinho do restaurante ao redor. Luísa sentiu o rosto queimar enquanto os olhares dos acompanhantes de Beatriz a analisavam como se fosse uma espécie exótica em exibição. Boa noite, Beatriz, Ricardo respondeu com uma calma forçada. Estamos tendo uma reunião de trabalho. Reunião de trabalho? Repetiu o homem mais velho, que Luísa deduziu ser o pai de Beatriz pelos traços semelhantes. Com a empregada? No fazano. Sua risada contida carregava décadas de privilégio inquestionado. Luísa sentiu um nó se formar em sua garganta. Queria levantar-se e sair correndo, mas algo dentro dela, talvez o mesmo orgulho que a fizera trabalhar em 3 empregos enquanto estudava,
A manteve sentada, a coluna ereta e o queixo ligeiramente erguido. Na verdade, Ricardo disse com uma frieza calculada: estou oferecendo a Luísa um estágio em minha empresa. Ela é estudante de engenharia civil e tem ideias brilhantes para nosso projeto de habitações sustentáveis em Paraisópolis. A expressão de Beatriz oscilou entre surpresa e desdém. Ah, claro, seu mais novo projeto social. Primeiro recusa um negócio de milhões para proteger algumas árvores, agora transforma empregadas em engenheiras. Sua fase filantrópica está ficando cada vez mais peculiar. A mulher mais velha, que até então observava em silêncio, tocou levemente o braço de Beatriz. Querida, acho que nossa mesa está pronta, disse em voz baixa, lançando um olhar apologético para Ricardo. Foi um prazer revê-lo, Ricardo. O pai de Beatriz comentou com falsa cordialidade. E boa sorte com seus empreendimentos alternativos. Quando finalmente se afastaram, Luísa soltou o ar que não percebera estar segurando. Suas mãos tremiam levemente sob a mesa. Sinto muito por isso, Ricardo disse, a frustração evidente em sua voz. Os Almeida sempre tiveram dificuldade em compreender qualquer coisa além de seu próprio mundo. Talvez eles estejam certos, Luísa murmurou, colocando o guardanapo sobre a mesa. Isso foi um erro. Eu não pertenço a este lugar, a este mundo. Ricardo inclinou-se para a frente, seus olhos intensos fixos nos dela. E a qual mundo você pertence, Luísa? Ao mundo onde seu talento é desperdiçado, onde sua inteligência é ignorada porque você não nasceu na família certa. Não é tão simples, ela respondeu, sentindo lágrimas de frustração ameaçarem se formar. Pessoas como eles sempre vão me ver como a empregada que tentou subir acima de sua posição. E pessoas no meu bairro vão me ver como alguém que esqueceu suas raízes. Ricardo chamou o garçom e pediu a conta, percebendo que o momento festivo havia sido irremediavelmente arruinado. Sei que não é simples, mas também sei que você é forte demais para deixar que os Almeida deste mundo determinem seu caminho. O trajeto de volta foi feito em silêncio no carro de Ricardo, um luxuoso sedã preto, conduzido por um motorista discreto. A chuva fina que começava a cair sobre São Paulo parecia refletir o clima melancólico que se instalara entre eles. Quando chegaram ao modesto prédio onde Luísa morava, na zona leste da cidade, Ricardo insistiu em acompanhá-la até a entrada, protegendo-a da chuva com o guarda-chuva. Pense na minha proposta, ele disse quando pararam diante do portão. Não deixe que o que aconteceu hoje influencie sua decisão. Luísa assentiu, sem conseguir encará-lo diretamente. Obrigada pelo jantar e por acreditar em mim. Mesmo que não dê certo. Vai dar certo, ele afirmou com uma convicção que a surpreendeu. Então, num gesto inesperado, Ricardo tocou levemente seu queixo, fazendo-a olhar para ele. Você é extraordinária, Luísa Santos. Só precisa acreditar nisso tanto quanto eu acredito. O toque, por mais breve que fosse, enviou uma corrente elétrica pelo corpo de Luísa. Por um momento fugaz, o tempo pareceu congelar, enquanto eles se olhavam sob a chuva cada vez mais forte. Havia algo nascendo ali, algo perigoso e incompreensível para ambos. Ricardo recuou primeiro, como se também tivesse sido surpreendido pela intensidade do momento. Boa noite, Luísa. Me avise sua decisão quando estiver pronta. Boa noite, Ricardo. Dentro do pequeno apartamento que dividia com duas colegas da faculdade, Luísa encontrou apenas Fernanda acordada, assistindo a uma série na sala. E aí, como foi o jantar chique com o patrão? Perguntou com uma curiosidade mal disfarçada. Luísa deixou-se cair no sofá gasto, ainda vestida para o jantar. Complicado. Complicado como? Ele me ofereceu um estágio na empresa dele. Fernanda arregalou os olhos. Sério? Isso é incrível, Lu. Por que você não parece mais animada? Porque... Luísa hesitou, organizando os pensamentos. Porque não sei se é pelo meu talento ou se é só caridade. Ou algo pior. A amiga desligou a televisão, dando total atenção à conversa. Algo pior, tipo... interesse pessoal? Você acha que ele está dando em cima de você? Não sei, Luísa admitiu, lembrando do toque suave em seu queixo, do olhar intenso sob a chuva. Talvez, e isso torna tudo ainda mais complicado. Fernanda a estudou por um momento. E você? Sente algo por ele? A pergunta pairou no ar como uma acusação.
Luísa nunca havia permitido-se considerar essa possibilidade seriamente. Ricardo era seu patrão, pertencia a um mundo completamente diferente do seu. Era mais velho, mais rico, mais poderoso em todos os sentidos. Qualquer sentimento além do profissional seria uma receita para o desastre. Não importa o que eu sinta, respondeu finalmente. Algumas distâncias não podem ser cruzadas. Isso não responde minha pergunta, Fernanda insistiu. Luísa levantou-se encerrando a conversa. Vou tomar um banho. Amanhã tenho que acordar cedo para ir na casa dos Oliveira. Na manhã seguinte, a campainha do apartamento tocou insistentemente às 7h30. Luísa, que já estava pronta para sair para o trabalho, atendeu a porta para encontrar um entregador com um envelope grande e formal. Entrega para Luísa Santos, ele anunciou. Dentro do envelope, ela encontrou um contrato de estágio detalhado da Mendes Tech Innovations, com salário 3 vezes maior que sua renda atual combinada, benefícios completos, horário flexível para estudos e uma carta assinada por Ricardo. Luísa, não deixe que a insegurança ou o preconceito dos outros determine seu futuro. Esta oportunidade é baseada unicamente em seu mérito e potencial. Quanto ao resto, podemos conversar quando e se você sentir que é apropriado. O mundo precisa de pessoas como você construindo o futuro, Ricardo. Com as mãos trêmulas, Luísa releu o contrato 3 vezes. Era real, era possível, era assustador. Naquela manhã, enquanto viajava no ônibus lotado em direção à casa da família Oliveira, Luísa tomou uma decisão que mudaria para sempre o curso de sua vida. Tirou o celular do bolso e digitou uma mensagem simples para Ricardo. Aceito o estágio. Obrigada pela oportunidade. Podemos conversar sobre os detalhes amanhã? Preciso avisar as outras famílias onde trabalho. A resposta chegou quase imediatamente. A oportunidade é toda minha. Amanhã, 10 horas no escritório. Enviarei o endereço. Estou orgulhoso de você, Luísa. Ela guardou o celular observando a cidade passar pela janela embaçada do ônibus. Pela primeira vez em muito tempo, permitiu-se sonhar além da sobrevivência diária. Talvez, apenas talvez, os muros entre os mundos não fossem tão intransponíveis quanto sempre acreditara. A sede da Mendes Tech Innovations ocupava os 5 últimos andares de uma torre envidraçada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, coração financeiro de São Paulo. Luísa respirou fundo antes de passar pelas portas giratórias, tentando controlar o nervosismo. Vestia um conjunto de calça e blazer cinza que comprara no dia anterior, gastando quase todas suas economias. Um investimento necessário para sua nova vida profissional. Na recepção, uma jovem de aparência eficiente a recebeu com um sorriso profissional após ouvir seu nome. Senhorita Santos, o Sr. Mendes a está aguardando. Por favor, me acompanhe. Dentro do elevador panorâmico, Luísa observou a cidade que se estendia ao horizonte, sentindo um misto de excitação e medo. Quanto mais subia, mais distante parecia ficar do mundo que conhecia. O escritório de Ricardo ocupava um espaço amplo no último andar, com paredes de vidro que ofereciam uma vista de 360 graus da metrópole. Ele estava em pé junto à janela, conversando ao telefone quando a secretária a anunciou. Ao vê-la, sorriu e encerrou rapidamente a ligação. Luísa, que bom ver você, disse, aproximando-se para um cumprimento formal. Bem-vinda à Mendes Tech. Ela percebeu imediatamente como o Ricardo do escritório era diferente do Ricardo que conhecera em casa ou no restaurante. Aqui, ele emanava uma autoridade natural, um magnetismo que parecia preencher todo o ambiente. O terno azul marinho perfeitamente ajustado, o relógio discreto, mas certamente caríssimo, a postura impecável. Tudo falava de poder e competência. Obrigada pela oportunidade, ela respondeu, tentando soar profissional apesar do coração acelerado. Estou muito empolgada para começar. Antes de conhecer sua equipe, quero explicar melhor o projeto. Ricardo indicou as cadeiras ao redor de uma mesa de reuniões oval. Por favor, sente-se. Nos 40 minutos seguintes, ele apresentou detalhadamente a iniciativa Comunidades Sustentáveis, um projeto ambicioso que visava redesenhar áreas vulneráveis da cidade com tecnologias verdes e práticas de construção inovadoras. Usando uma tela interativa embutida na mesa, mostrou plantas, maquetes digitais e estudos preliminares já realizados.
O problema é que estamos enfrentando resistência, tanto da comunidade quanto dos investidores, explicou Ricardo. Os moradores desconfiam de nossas intenções, temendo uma gentrificação disfarçada. E os investidores consideram o retorno financeiro muito demorado. Compreensível, Luísa comentou, analisando os documentos com interesse genuíno. A maioria dessas comunidades já viu promessas serem quebradas antes. E quanto aos investidores? Bem, a visão de curto prazo é praticamente uma religião no mercado imobiliário. Ricardo sorriu, claramente satisfeito com sua perspicácia. Exatamente. É por isso que preciso de alguém como você na equipe. Alguém que entenda ambos os mundos e possa ajudar a construir pontes. E qual seria exatamente minha função? Luísa perguntou, ainda tentando entender como poderia contribuir sendo apenas uma estagiária sem experiência corporativa. Inicialmente, você trabalhará com nossa equipe técnica, analisando e aprimorando os projetos estruturais, Ricardo explicou. Mas também quero que você participe das reuniões com a comunidade. Sua experiência pessoal e perspectiva podem fazer toda a diferença na forma como nos comunicamos com eles. Ele pressionou um botão no telefone. Mônica, pode trazer a Helena aqui, por favor? Minutos depois, uma mulher negra de meia-idade entrou na sala. Vestia um jaleco branco sobre roupas casuais e carregava uma pasta repleta de documentos. Seus olhos inteligentes estudaram Luísa com curiosidade. Helena Oliveira, nossa diretora de Engenharia e Arquitetura Sustentável, apresentou Ricardo. Helena, esta é Luísa Santos, a nova estagiária de quem falei. A famosa estudante de engenharia. Helena sorriu, estendendo a mão. Ricardo não parou de falar sobre suas ideias inovadoras. Mal posso esperar para ver o que vai acrescentar ao nosso projeto. Luísa sentiu uma onda de alívio ao conhecer Helena. Havia temido encontrar apenas executivos brancos em ternos caros, mas a presença da diretora sugeria que talvez houvesse mais diversidade do que esperava. Vou deixar vocês conversarem sobre os aspectos técnicos, Ricardo disse, levantando-se. Tenho uma videoconferência em 5 minutos. Helena mostrará o escritório e apresentará o resto da equipe. Quando ele saiu, Helena sentou-se no lugar que Ricardo ocupava, seu semblante tornando-se mais informal. Então, você era a empregada doméstica dele? A pergunta direta pegou Luísa de surpresa. Sim. Como soube? Helena riu suavemente. Sou amiga do Ricardo há 15 anos. Ele me contou tudo, inclusive o episódio desagradável no Fasano. Ela fez uma pausa, observando a reação de Luísa. Olha, vou ser franca com você. Algumas pessoas aqui vão torcer o nariz para sua presença. Outras vão se perguntar se você dormiu para subir. Isso é inevitável. Luísa sentiu o rosto queimar. Eu não. Eu sei que não. Helena a interrompeu gentilmente. E, sinceramente, não seria da minha conta se tivesse. O que importa é que Ricardo viu potencial em você, e ele raramente se engana sobre pessoas. Helena pegou um dos projetos na mesa, mudando de assunto. Agora me diga o que acha dessa estrutura de captação pluvial. Estamos tendo problemas com a integração ao sistema existente. Nas horas seguintes, Luísa foi apresentada à equipe de 10 pessoas que trabalhavam diretamente no projeto Comunidades Sustentáveis. Como Helena previra, houve olhares curiosos e alguns claramente desconfiados, especialmente de 2 engenheiros seniores que pareciam incomodados com sua presença. Mas também encontrou receptividade genuína em outros membros da equipe, particularmente nos mais jovens e em Paulo, um arquiteto de 50 anos que havia crescido na periferia e entendia perfeitamente a trajetória incomum de Luísa. Ao final do dia, enquanto Helena mostrava sua estação de trabalho, uma mesa de desenho equipada com computador de última geração, Ricardo reapareceu para verificar como estava se adaptando. E então, pronta para o desafio? Perguntou ele, mantendo uma distância profissional que não passou despercebida a Luísa. Acho que sim, ela respondeu com um sorriso cansado, mas satisfeito. Tem muita coisa para aprender, mas todos foram... Bem, a maioria foi receptiva. Excelente. Aqueles que não foram logo mudarão de ideia quando virem seu trabalho, Ricardo afirmou com confiança. A propósito, organizei um motorista para levá-la para casa hoje. A partir de amanhã você terá um cartão de transporte corporativo. Luísa hesitou. Não precisava se preocupar com isso.
Não é preocupação, é praticidade, ele respondeu pragmaticamente. Precisamos que você chegue descansada e no horário. O trajeto de ônibus seria exaustivo. Naquela noite, enquanto o motorista atravessava a cidade congestionada, Luísa observava as paisagens contrastantes de São Paulo pela janela do carro executivo. Saíam da região de prédios espelhados e restaurantes sofisticados. Cruzavam avenidas intermináveis e, gradualmente, entravam em bairros cada vez mais simples, onde os condomínios de luxo davam lugar a construções modestas e comércio popular. Era uma metáfora física da travessia social que estava realizando, um caminho que poucos conseguiam percorrer numa cidade tão rigidamente estratificada como São Paulo. Ao chegar em casa, encontrou Fernanda e Renata, suas colegas de apartamento, ansiosas por detalhes sobre seu primeiro dia. E aí, como foi? O escritório é chique? Tem café de graça? O banheiro tem aqueles produtos importados? Renata disparou as perguntas antes mesmo que Luísa pudesse tirar os sapatos que machucavam seus pés. Foi surreal, Luísa resumiu, deixando-se cair no sofá com um suspiro. Tudo é tão diferente do que estou acostumada. As pessoas, o ambiente, até o ar parece outro. E como foi com o ricaço? Ele te tratou bem? Perguntou Fernanda, sempre mais pragmática. Muito profissional, Luísa respondeu, tentando ignorar o leve desapontamento que sentira com a distância formal que Ricardo mantivera durante todo o dia. Ele mal ficou por perto, na verdade. O celular de Luísa vibrou com uma mensagem. Era Ricardo. Parabéns pelo primeiro dia. Helena ficou impressionada com suas observações sobre o sistema de drenagem. Durma bem. Amanhã será um grande dia. Primeira visita a Paraisópolis com a equipe. Luísa sentiu um calor inesperado no peito ao ler a mensagem. Por mais que tentasse manter as expectativas realistas, algo nela respondia intensamente à atenção de Ricardo, ao modo como ele parecia realmente vê-la, quando tantos outros em sua vida haviam olhado através dela. É ele, não é? Fernanda perguntou, notando a mudança em sua expressão. Só um aviso sobre amanhã, Luísa respondeu evasivamente, guardando o celular. Mas naquela noite, deitada em sua pequena cama, Luísa não conseguiu evitar que seus pensamentos voltassem repetidamente para Ricardo, para seu sorriso contido, para a intensidade de seu olhar quando explicava algo que o apaixonava, para a confiança inabalável que parecia depositar nela. Isso é loucura, murmurou para si mesma na escuridão do quarto. Não posso me permitir sentir isso. Mas o coração, como bem sabia, raramente escutava a voz da razão. A visita a Paraisópolis estava marcada para as 9h da manhã. A equipe, composta por Luísa, Helena, Paulo e 2 engenheiros, Marcos e Fernando, reuniu-se no estacionamento da empresa, onde uma van os aguardava. Ricardo juntou-se a eles no último minuto, para surpresa de todos. Não sabia que você viria conosco, comentou Helena, enquanto entravam no veículo. Mudei minha agenda, Ricardo respondeu simplesmente. Quero ver pessoalmente como a comunidade está reagindo. Durante o trajeto, discutiram a estratégia para a visita. O objetivo era avaliar os locais potenciais para o projeto piloto e conversar com líderes comunitários sobre as necessidades prioritárias. Lembrando a todos, advertiu Helena, que não estamos lá para impor soluções. Estamos lá para ouvir, aprender e colaborar. Luísa notou como Ricardo sentou-se estrategicamente afastado dela, mantendo a mesma postura profissional do dia anterior. Ainda assim, ocasionalmente seus olhares se cruzavam, e havia algo não dito nessas breves conexões que fazia seu coração acelerar. Paraisópolis, uma das maiores comunidades da capital paulista, era um labirinto vibrante de ruelas estreitas, construções improvisadas e um comércio intenso. A van parou no limite do território, onde seriam recebidos por Dona Zélia, presidente da Associação de Moradores. Nossa guia chegou, anunciou Helena, apontando para uma senhora negra de cabelos grisalhos que se aproximava com passos firmes, acompanhada por 2 jovens. Dona Zélia os cumprimentou com uma mistura de cordialidade e desconfiança. Seus olhos perspicazes avaliaram cada membro do grupo, demorando-se um pouco mais em Luísa. Você não é daqui, observou diretamente, mas também não é como eles. Luísa sorriu, sentindo uma conexão imediata com a mulher.
Sou de Registro, interior de São Paulo. Cresci numa comunidade parecida com esta, só que menor. A resposta pareceu satisfazer Dona Zélia, que assentiu brevemente antes de se voltar para Ricardo. Então você é o empresário que quer construir casas do futuro aqui? O que exatamente está buscando em Paraisópolis que não pode encontrar nos jardins? A pergunta direta, quase provocativa, criou um momento de tensão. Fernando e Marcos trocaram olhares desconfortáveis, mas Ricardo manteve a calma. Propósito, Dona Zélia, respondeu com sinceridade, e a chance de provar que outro modelo de desenvolvimento urbano é possível, um que beneficie primeiro quem mais precisa, não quem mais pode pagar. A líder comunitária estudou-o por um longo momento. Palavras bonitas. Já ouvi muitas como essas antes. Vamos ver se as ações combinam. A visita progrediu com Dona Zélia, mostrando áreas problemáticas, encostas com risco de deslizamento, locais frequentemente alagados na estação chuvosa, becos sem ventilação adequada, onde doenças respiratórias eram comuns. A cada parada, moradores se juntavam curiosamente ao grupo, alguns expressando suas necessidades, outros suas desconfianças. Em um momento particularmente revelador, uma senhora idosa aproximou-se de Luísa enquanto os engenheiros discutiam aspectos técnicos de drenagem. "Moça, você trabalha mesmo com eles ou só está aqui para nos convencer?" perguntou em voz baixa. "Trabalho lá há 2 dias", Luísa respondeu honestamente. "Mas cresci numa casa que alagava todo o verão, então entendo o que vocês passam." A mulher assentiu, aparentemente satisfeita. "Bom saber que tem alguém lá dentro que conhece o lado de cá." Durante toda a visita, Luísa observou Ricardo interagindo com os moradores. Para sua surpresa, ele mostrava uma genuína capacidade de ouvir e uma ausência de condescendência que era rara em pessoas de sua classe social. Perguntava detalhes relevantes, anotava preocupações, agachava-se para examinar problemas estruturais sem se importar com a poeira em seu terno caro. Após 3 horas intensas, a visita terminou em um pequeno centro comunitário, onde café e pão caseiro foram servidos. Ricardo puxou Luísa para um canto mais tranquilo, enquanto os outros conversavam com moradores. "O que achou?" perguntou em voz baixa. "Surpreendente", ela respondeu com honestidade. "Não esperava ver você tão envolvido." Um sorriso discreto surgiu nos lábios dele. "Acha que fiz tudo isso só para impressionar?" "Não", Luísa admitiu. "Vi como você realmente escutou, como se importou, como não fingiu ter todas as respostas. O segredo é esse", ele sussurrou, inclinando-se levemente. "Nunca fingir, nem para os outros nem para si mesmo." Havia algo no tom de voz e na proximidade que fez Luísa se perguntar se ele estava falando apenas do projeto ou de algo mais pessoal. Antes que pudesse decifrar, Dona Zélia os interrompeu. "Senhor Mendes, uma palavra em particular?" Ricardo assentiu, afastando-se com a líder comunitária. Luísa juntou-se então a Paulo, que explicava para alguns moradores como as técnicas de construção sustentável poderiam reduzir a temperatura interna das casas no verão. Quando retornaram à van, o humor da equipe era positivo. A visita havia superado expectativas, com compromissos concretos estabelecidos e um calendário de reuniões futuras acordado com a Associação de Moradores. "Luísa", chamou Helena enquanto reorganizavam o material, "amanhã quero que você comece a trabalhar nas adaptações do sistema de drenagem, considerando o que vimos hoje. Acha que consegue ter algo preliminar até sexta-feira?" "Sem problemas", respondeu, satisfeita por receber uma tarefa tão relevante tão cedo. No retorno à empresa, Ricardo sentou-se ao seu lado, quebrando a distância autoimposta dos dias anteriores. Enquanto os outros discutiam animadamente na frente da van, ele falou em voz baixa, apenas para ela ouvir. "Dona Zélia gostou de você. Disse que você tem os pés no chão e a cabeça no lugar. Vindo dela, isso é um grande elogio." Luísa sorriu, sentindo um misto de orgulho e alívio. "Ela me lembra minha avó. Mesma desconfiança saudável, mesma observação afiada. Ela também me disse algo interessante", Ricardo continuou, seu tom mudando sutilmente. "Disse que percebia uma energia entre nós e que eu deveria tomar cuidado para não complicar um bom projeto com assuntos do coração." Luísa sentiu o rosto queimar instantaneamente.
Ela disse isso? Ricardo assentiu, estudando cuidadosamente sua reação. Dona Zélia é muito perceptiva. Talvez tenhamos sido menos discretos do que pensávamos. Não há nada para ser discreto, Luísa sussurrou defensivamente, embora seu coração batesse acelerado. Somos apenas colegas de trabalho. É isso que somos? Ricardo perguntou, seu olhar fixo no dela com uma intensidade que tornava difícil respirar. Apenas colegas? Antes que Luísa pudesse responder, a van parou bruscamente devido a um engarrafamento e o momento íntimo foi interrompido por Helena, que se virou para perguntar a opinião de Ricardo sobre algo discutido à frente. O restante do dia transcorreu numa rotina frenética de reuniões e planejamentos. Luísa foi absorvida pela equipe técnica, trabalhando no laboratório de materiais com Paulo, para analisar opções de pavimentação permeável adequadas à realidade de Paraisópolis. Era quase 19 horas, quando finalmente terminou, exausta mas realizada. Ao sair do laboratório, encontrou Ricardo esperando no corredor. "Podemos conversar um minuto?" perguntou ele, indicando seu escritório. Dentro da sala ampla, com a cidade já iluminada pela noite visível através das paredes de vidro, Ricardo parecia diferente. Menos o CEO confiante e mais um homem inseguro sobre como proceder. "Luísa, Ele começou, hesitando de uma forma que ela nunca vira antes. "Preciso confessar algo que está me incomodando." Ela esperou, sentindo a tensão crescer no ar entre eles. "Quando a contratei, foi genuinamente pelo seu talento, pela sua perspectiva única, pela contribuição que sabia que poderia trazer ao projeto." Ricardo continuou, escolhendo as palavras cuidadosamente. "Mas seria desonesto se não admitisse que também sinto..." O telefone em sua mesa tocou insistentemente, interrompendo o momento. Ricardo pareceu irritado, mas atendeu com profissionalismo. "Mendes, sim, ainda estou aqui. Agora? É realmente urgente?" Ele cobriu o telefone com a mão, dirigindo-se a Luísa com um olhar de desculpas. "Emergência com um cliente internacional. Preciso atender." "Tudo bem, entendo." Ela respondeu, levantando-se, um misto de alívio e decepção percorrendo seu corpo. "Podemos conversar outro dia." "Luísa," ele chamou quando ela já estava na porta. "Não terminamos esta conversa. Só precisamos encontrar o momento certo." Naquela noite, no ônibus que a levava para casa, ela havia recusado o motorista, precisando de tempo para pensar. Luísa sentiu-se dividida entre a empolgação profissional e a confusão emocional. O projeto em Paraisópolis representava tudo com que sempre sonhara. A chance de usar sua formação para fazer diferença real na vida de pessoas como sua família e amigos. Mas os sentimentos crescentes por Ricardo complicavam tudo. Envolver-se com seu chefe, um homem de outra classe social, divorciado e quase 10 anos mais velho, parecia uma receita para o desastre. As pessoas julgariam, fariam suposições, questionariam seus méritos profissionais. "Não posso arriscar tudo por um sentimento que pode ser passageiro", murmurou para si mesma enquanto observava a cidade noturna pela janela embaçada do ônibus. "Tenho responsabilidades, tenho um propósito maior." Mesmo assim, quando seu celular vibrou com uma mensagem de Ricardo. "Desculpe pela interrupção. Podemos jantar amanhã? Precisamos terminar nossa conversa." Ela não conseguiu evitar a onda de calor que se espalhou por seu peito, nem o sorriso que surgiu involuntariamente em seus lábios. "Perigo à vista", alertou a voz da razão em sua mente. Mas pela primeira vez em sua vida tão cuidadosamente planejada, Luísa se perguntou se talvez, apenas talvez, alguns riscos valessem a pena. A semana passou em um turbilhão de atividades. O jantar prometido com Ricardo acabou sendo cancelado devido a uma crise com investidores que o manteve em reuniões até tarde da noite. Luísa, por sua vez, mergulhou no trabalho, dedicando-se integralmente ao desenvolvimento dos projetos de drenagem para Paraisópolis. Na sexta-feira, quando finalmente apresentou seus desenhos preliminares para a equipe, a reação foi entusiástica. Até mesmo Marcos, o engenheiro sênior que inicialmente demonstrara ceticismo quanto à sua presença, reconheceu a qualidade do trabalho. "A abordagem híbrida que você propôs é muito interessante", admitiu ele durante a reunião. "Combinar técnicas tradicionais com inovação de baixo custo pode realmente funcionar." Helena parecia particularmente satisfeita.
É exatamente esse tipo de pensamento que precisávamos. Alguém que entende tanto as limitações econômicas quanto as necessidades técnicas. Ricardo permaneceu relativamente silencioso durante a reunião, limitando-se a observar as interações e ocasionalmente fazer perguntas pertinentes. Mas Luísa sentia seu olhar sobre ela quando apresentava, uma mistura de orgulho e algo mais intenso que a deixava simultaneamente nervosa e empolgada. No final do expediente, quando a maioria dos funcionários já havia saído para dar início ao fim de semana, Ricardo apareceu na pequena sala que Luísa compartilhava com outros 2 estagiários. "Você tem planos para esta noite?" perguntou diretamente, recostando-se no batente da porta. Luísa terminou de guardar seus pertences, tentando manter a compostura apesar do coração acelerado. "Na verdade, sim. Vou ao aniversário da minha colega de apartamento." "Ah." Ricardo não escondeu bem o desapontamento. "Entendo. Talvez em outra ocasião. Mas estou livre amanhã." Ela se ouviu dizendo, antes mesmo que pudesse analisar as implicações. "Se o convite ainda estiver de pé." O rosto dele se iluminou sutilmente. "Claro que está. Podemos fazer algo diferente, algo menos formal que o fazano." "Seria bom." Luísa sorriu, lembrando-se do desastre do primeiro jantar. "Conheço um lugar em Pinheiros," Ricardo sugeriu. "Não é luxuoso, mas tem a melhor comida nordestina da cidade. Passo para te pegar às 19h." "Perfeito." Na manhã de sábado, Luísa acordou com uma mistura de ansiedade e expectativa. O que estava prestes a fazer, sair com seu chefe, um homem de uma realidade completamente diferente da sua, desafiava todas as regras de bom senso que sempre seguira. Fernanda a encontrou na cozinha, preparando um café reforçado. "Então hoje é o grande dia? O encontro com o ricaço?" "Não é um encontro." Luísa protestou automaticamente, embora nem ela mesma acreditasse nisso. "É só um jantar." "Aham, claro." Fernanda revirou os olhos. "Por isso você já experimentou 3 roupas diferentes ontem à noite, né?" Luísa suspirou, rendendo-se. "Estou sendo uma tola, não estou? Isso só pode dar errado." A amiga sentou-se à sua frente, subitamente séria. "Lu, te conheço há 3 anos. Nunca vi você tão animada com alguém. E olha que você sempre foi a sensata do grupo, a que planejava tudo. Exatamente por isso deveria saber melhor." Luísa argumentou, mexendo distraidamente o café. "Ricardo é meu chefe. É de outro mundo. Acabou de sair de um divórcio complicado. Sem falar que está investindo no projeto onde trabalho. É receita para desastre. Ou talvez," Fernanda sugeriu com um sorriso enigmático, "seja a primeira vez que você está realmente deixando a vida te surpreender. E isso me parece um bom sinal." Às 19h em ponto, a campainha do modesto edifício tocou. Luísa, vestindo um simples vestido azul claro de algodão e sandálias baixas, desceu as escadas com o coração aos pulos. Ricardo a esperava junto a um carro diferente do habitual. Um modelo mais simples, sem motorista. Vestia calça jeans escura e camisa branca de linho, parecendo mais jovem e relaxado que o executivo formal do escritório. "Você está linda," ele comentou quando ela se aproximou. "Você também está diferente," ela respondeu indicando a roupa casual. "Nunca imaginei que possuísse jeans." Ele riu, abrindo a porta do carro para ela. "Tenho uma vida fora do escritório, embora poucos acreditem." O restaurante escolhido por Ricardo ficava em uma rua tranquila do bairro de Pinheiros. Era um estabelecimento simples, mas aconchegante, com mesas de madeira, toalhas coloridas e decoração que remetia ao Nordeste brasileiro. Nada de taças de cristal ou garçons de smoking como no Fazano, apenas uma atmosfera autêntica e acolhedora. "Como descobriu este lugar?" Luísa perguntou, enquanto observava o cardápio escrito à mão. "Meu motorista Sebastião é de Pernambuco," Ricardo explicou. "Ele me trouxe aqui após eu mencionar que nunca havia provado uma buchada de bode autêntica." "E você provou?" Ela perguntou, divertida com a ideia do sofisticado Ricardo Mendes comendo um prato tão simples e tradicional. "Provei, e voltei 3 vezes na mesma semana," ele confessou com um sorriso. "Às vezes precisamos sair de nossa zona de conforto para descobrir coisas maravilhosas." O olhar que acompanhou essas palavras deixou claro que ele não estava falando apenas de comida. Luísa sentiu o rosto esquentar, mas não desviou o olhar desta vez. Uma senhora de idade avançada,
com um sorriso caloroso, veio pessoalmente atendê-los. Seu Ricardo, quanto tempo! E trouxe uma moça bonita desta vez. Dona Maria, esta é Luísa. Ricardo apresentou visivelmente à vontade com a familiaridade. Luísa, Dona Maria é a alma deste lugar. Ninguém faz um acarajé como ela. Pernambucana como eu? Perguntou a senhora, analisando Luísa com interesse. Paulista do interior. Luísa respondeu com um sorriso. Mas minha avó era da Paraíba. Ah, então sabe apreciar comida boa. Dona Maria exclamou satisfeita. Deixem comigo, vou preparar algo especial para vocês dois. O jantar transcorreu em uma atmosfera descontraída que surpreendeu Luísa. Ricardo falava sobre sua infância em Minas Gerais, sobre os pais professores que lhe incutiram o valor da educação e da ética, sobre como começar a sua empresa com um pequeno empréstimo e muita determinação. As pessoas veem o Ricardo Mendes de hoje e assumem que nasci em berço de ouro. Ele confidenciou, enquanto saboreavam um delicioso bolo de rolo de sobremesa. A verdade é que meus pais nunca tiveram carro zero. Estudei em escola pública até conseguir bolsa em um colégio particular no ensino médio. Como você chegou tão longe então? Perguntou Luísa, genuinamente curiosa sobre sua trajetória. Ricardo refletiu por um momento. Combinação de trabalho duro, algumas oportunidades cruciais e pessoas que acreditaram em mim no momento certo. Fez uma pausa, olhando-a intensamente. Como estou tentando fazer por você agora? As palavras pairaram entre eles, carregadas de significado. Luísa segurou a respiração, sentindo que estavam chegando ao ponto crucial da noite. Ricardo, ela começou cuidadosamente. Por que realmente me trouxe aqui hoje? Ele segurou brevemente sua mão sobre a mesa. Porque não consigo parar de pensar em você. Porque quando estou perto de você, sinto algo que não sentia há anos. Porque você me desafia e me fascina de formas que nem consigo explicar direito. A honestidade crua de suas palavras atingiu Luísa como uma onda. Era exatamente o que temia e, ao mesmo tempo, secretamente desejava ouvir. Isso complica as coisas, ela respondeu baixinho. Eu sei, Ricardo assentiu. Acredite, pensei muito antes de dizer isso. Sei que sou seu chefe, sei da diferença de idade, sei de todos os motivos pelos quais isso pode parecer inapropriado. E ainda assim, Luísa deixou a frase no ar. E ainda assim, não posso fingir que não sinto o que sinto. Ele completou. Nem posso ignorar que você também sente algo. Estou errado? Luísa respirou fundo. Pela primeira vez na vida, decidiu ser completamente honesta sobre seus sentimentos. Não está errado. Sinto algo por você que nunca senti antes. E isso me assusta. Por quê? Porque tenho medo de me perder, ela confessou, as palavras saindo mais facilmente agora. Medo de que as pessoas pensem que consegui o estágio por outros motivos. Medo de me machucar quando percebermos que nossos mundos são incompatíveis. Ricardo apertou suavemente sua mão. E se não forem tão incompatíveis quanto parecem? E se, em vez de pensar nos mundos de onde viemos, pensarmos no mundo que poderíamos construir juntos? A proposta era tão tentadora quanto assustadora. Luísa sentiu lágrimas se formando nos cantos dos olhos, surpresa com a própria reação emocional. Podemos ir com calma, Ricardo sugeriu, percebendo sua vulnerabilidade. Sem pressa, sem pressão, conhecendo um ao outro fora do escritório, vendo se isso realmente faz sentido para nós dois. Luísa assentiu lentamente. Eu gostaria disso. Ao saírem do restaurante, a noite de São Paulo apresentava uma temperatura agradável, incomum para junho. Decidiram caminhar um pouco antes de pegar o carro, parando em uma pequena praça iluminada, onde algumas pessoas conversavam animadamente e um músico de rua tocava violão. Minha mãe adora violão, Luísa comentou, observando o músico. Ela queria que eu aprendesse quando criança, mas nunca tivemos dinheiro para o instrumento. E você queria aprender? Ricardo perguntou, puxando-a suavemente pela mão para se aproximarem do músico. Muito, ela admitiu com um sorriso nostálgico. Acabei focando nos estudos, que pareciam um caminho mais seguro para sair da pobreza. Nunca é tarde, ele respondeu, deixando algumas notas na caixa do músico antes de pedir uma música. Os primeiros acordes de Preciso Me Encontrar de Cartola preencheram o ar noturno. Ricardo estendeu a mão para Luísa,
convidando-a silenciosamente para dançar ali mesmo, sob as luzes amareladas da praça pública. Por um momento, ela hesitou. Não era do tipo que dançava em público, muito menos com seu chefe. Mas algo na noite, na música melancólica e nos olhos de Ricardo a fez aceitar, permitindo que ele a puxasse para perto. Enquanto dançavam lentamente, os versos sobre buscar a própria identidade ecoando ao redor, Luísa sentiu uma estranha sensação de paz, como se, paradoxalmente, nos braços deste homem tão diferente dela, estivesse de alguma forma encontrando partes de si mesma que nem sabia estarem perdidas. "Estou quebrando todas as minhas regras com você", ela murmurou contra o peito dele. Às vezes, as melhores coisas da vida acontecem quando quebramos nossas próprias regras. Ricardo respondeu suavemente, seu hálito quente contra os cabelos dela. Quando a música terminou, eles permaneceram abraçados por mais alguns segundos, como se temessem que o encanto se quebrasse ao se separarem. Finalmente, Ricardo se afastou apenas o suficiente para olhar em seus olhos, suas mãos ainda na cintura dela. O beijo que se seguiu foi tão inevitável quanto o amanhecer. Gentil a princípio, depois mais intenso, carregando meses de tensão não resolvida e sentimentos reprimidos. Luísa sentiu-se tonta, como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés, agarrando-se aos ombros largos de Ricardo para manter o equilíbrio. Quando finalmente se separaram, ofegantes e ligeiramente atordoados, o mundo ao redor parecia ter mudado sutilmente. Ou talvez fossem eles que tivessem mudado, cruzado uma fronteira invisível para um território desconhecido, onde as regras ainda não estavam escritas. "Acho que acabamos de complicar tudo", Luísa comentou com um pequeno sorriso, ainda nos braços dele. "Ou talvez", Ricardo respondeu tocando suavemente seu rosto, "acabamos de simplificar." Os dias que se seguiram trouxeram uma nova dimensão à vida de Luísa. Durante o dia no escritório, ela e Ricardo mantinham uma distância profissional impecável. Ele, o CEO focado e exigente. Ela, a estagiária dedicada e competente. Ninguém, observando suas interações formais, suspeitaria da crescente intimidade que compartilhavam fora do ambiente corporativo. À noite e nos fins de semana, porém, descobriam-se mutuamente em encontros que variavam do sofisticado ao surpreendentemente simples. Desde um piquenique improvisado no Parque Ibirapuera até uma visita a uma exposição de arquitetura sustentável no Centro Cultural Banco do Brasil. Em cada um desses momentos, as barreiras entre seus mundos pareciam temporariamente dissolver-se. Ricardo mostrava-se genuinamente interessado nas histórias de Luísa sobre sua infância no interior, sobre as dificuldades financeiras de sua família, sobre os sacrifícios que fizera para estudar. Ela, por sua vez, descobria facetas de Ricardo que contradiziam a imagem do empresário frio e calculista. Sua paixão por literatura brasileira, seu interesse por causas ambientais, sua relação próxima com a mãe viúva, que vivia em Belo Horizonte. Numa terça-feira particularmente agitada, Luísa trabalhava no laboratório quando recebeu uma mensagem de Ricardo convidando-a para um café no terraço da empresa. Era a primeira vez que ele sugeria um encontro durante o expediente em um espaço comum, e ela sentiu um misto de empolgação e apreensão. O terraço oferecia uma vista panorâmica da cidade e servia como área de descompressão para os funcionários. Quando Luísa chegou, encontrou Ricardo sozinho, contemplando a paisagem urbana com uma expressão pensativa. "Algum problema?" ela perguntou, aproximando-se cautelosamente. "Helena conversou comigo hoje cedo." Ele respondeu sem rodeios. Ela perguntou diretamente se há algo acontecendo entre nós. Luísa sentiu o estômago afundar. "E o que você disse?" "A verdade." Ricardo virou-se para encará-la. "Que estamos nos conhecendo melhor, que temos sentimentos um pelo outro, mas que isso não interfere em nossas responsabilidades profissionais." "Como ela reagiu?" Luísa perguntou, tentando manter a voz firme apesar do pânico crescente. "Melhor do que eu esperava", ele admitiu. "Ela está preocupada, claro, mais com você do que comigo, na verdade. Teme que você possa se sentir pressionada pela diferença de poder, ou que outros funcionários possam questionar sua competência." As preocupações exatas que haviam atormentado Luísa desde o início. Ouvir que Helena, a pessoa que mais admirava na empresa depois de Ricardo, compartilhava desses temores,
validava suas ansiedades. Precisamos ser mais discretos, ela concluiu, afastando-se ligeiramente. Ou mais transparentes, Ricardo sugeriu, surpreendendo-a. Luísa, não quero esconder o que sinto por você como se fosse algo vergonhoso ou errado. Mas e as implicações profissionais? E o projeto em Paraisópolis? Ela questionou a parte pragmática de sua personalidade, assumindo o controle. Não podemos arriscar tudo por causa de nós? Ele completou suavemente. É isso que somos agora, Luísa, um nós. E acredito que podemos encontrar um equilíbrio. A conversa foi interrompida pela chegada de outros funcionários ao terraço. Luísa e Ricardo se separaram discretamente, cada um retornando a seus afazeres, mas as palavras dele continuaram ecoando em sua mente pelo resto do dia. Um nós. A simplicidade do termo contrastava com a complexidade da situação. Nas 3 semanas desde seu primeiro beijo na praça, haviam construído algo que ia além da atração física ou da fascinação mútua. Uma conexão genuína, baseada em respeito, admiração e valores compartilhados, apesar de suas origens tão distintas. Naquela noite, enquanto organizava seus arquivos para ir embora, Luísa recebeu uma visita inesperada em sua estação de trabalho. Beatriz, a ex-esposa de Ricardo, estava parada na entrada da sala, impecavelmente vestida em um tailor cinza, que provavelmente custava mais que todos os móveis do apartamento de Luísa. "Senhorita Santos, podemos conversar um minuto?" perguntou com falsa cordialidade. Luísa sentiu o sangue gelar nas veias, mas manteve a compostura. "Claro, senhora Almeida. Por favor, Beatriz é suficiente." Ela corrigiu com um sorriso que não alcançava seus olhos frios. "Afinal, parece que estamos compartilhando mais do que imaginávamos, não é mesmo?" Luísa permaneceu em silêncio, recusando-se a cair na provocação. "Serei direta", Beatriz continuou baixando a voz. "Sei sobre você e Ricardo. Não sou cega, nem estúpida, e vim oferecer um conselho sincero." "Estou ouvindo", Luísa respondeu com cautela. "Ricardo sempre foi fascinado por projetos de caridade", Beatriz disse, examinando as unhas perfeitamente manicuradas. "Durante nosso casamento, eram cães abandonados, crianças com câncer, florestas em risco. Agora, aparentemente, é você." Fez uma pausa dramática antes de continuar. "O problema é que ele inevitavelmente se cansa quando o projeto deixa de ser novidade." As palavras atingiram Luísa como um tapa. "Não sou um projeto de caridade", respondeu com firmeza, apesar da voz levemente trêmula. "Querida", Beatriz sorriu com condescendência, "você realmente acha que tem algo a oferecer que ele não pode encontrar em mulheres do nosso círculo social? Sem ofensa, mas você é apenas uma novidade exótica para ele. Diferente, refrescante, temporariamente interessante." Luísa levantou-se, incapaz de continuar sentada enquanto era humilhada. "Acho que nossa conversa terminou, senhora Almeida. Se me der licença, tenho trabalho a concluir." Beatriz não se moveu. "Meu pai e os outros investidores estão muito preocupados com a direção que Ricardo está tomando. Primeiro, esse projeto absurdo em Paraisópolis, agora um caso com a ex-empregada. Começa a aparecer uma crise de meia-idade bastante dispendiosa. Os projetos da empresa não são da minha conta", Luísa respondeu, lutando para manter a compostura. "E minha vida pessoal certamente não é da sua." "Mas são da minha", veio a voz firme de Ricardo da porta da sala. Nenhuma das duas o tinha visto chegar. Beatriz virou-se lentamente, sem demonstrar surpresa. "Ricardo, querido, estava apenas conhecendo melhor sua nova protegida." O rosto de Ricardo estava impassível, mas Luísa, que já o conhecia bem, podia ver a fúria contida em seus olhos. "Beatriz, minha sala. Agora." "Com prazer", ela respondeu docilmente, lançando um último olhar de triunfo para Luísa, antes de seguir Ricardo. Quando ficou sozinha, Luísa sentiu as pernas fraquejarem. Deixou-se cair na cadeira, o corpo tremendo sutilmente com a adrenalina do confronto. As palavras de Beatriz, por mais cruéis que fossem, haviam tocado em inseguranças profundas que ela tentava ignorar. E se Ricardo realmente a visse como um projeto temporário, uma experiência interessante, uma forma de rebeldia contra seu próprio mundo?
Quanto tempo levaria até que ele se cansasse dela e seguisse para o próximo projeto? Percebendo que não conseguiria mais se concentrar no trabalho, Luísa arrumou suas coisas e saiu, deixando um breve recado para Ricardo, dizendo que não se sentia bem e que conversariam depois. No trajeto para casa, a chuva torrencial que castigava São Paulo parecia refletir sua tempestade interna. Enquanto o ônibus avançava lentamente pelo trânsito caótico, Luísa assistia às gotas escorrendo pela janela embaçada, sentindo-se subitamente exausta. Seu celular vibrou várias vezes com mensagens de Ricardo. Beatriz não tem o direito de falar com você daquela forma. Por favor, não acredite em nada do que ela disse. Podemos conversar? Estou preocupado com você. Ela não respondeu a nenhuma. Precisava de espaço para pensar, para analisar friamente a situação, sem a influência magnética que Ricardo exercia sobre ela quando estavam juntos. Chegando em casa encharcada após a caminhada da parada de ônibus até o prédio, Luísa encontrou Fernanda preparando macarrão instantâneo na pequena cozinha. "Nossa, você está horrível", comentou a amiga ao vê-la. "O que aconteceu?" "A ex-mulher do Ricardo aconteceu", Luísa respondeu deixando a bolsa molhada sobre uma cadeira. "Ela apareceu na empresa para me lembrar gentilmente que sou apenas um projeto de caridade temporário para ele." Fernanda xingou baixinho. "Que vaca! E você acreditou nela?" Luísa pegou um pano para secar os cabelos. "Não sei. Talvez haja alguma verdade ali. Talvez eu seja apenas diferente o suficiente para ser interessante por um tempo. Ou talvez," Fernanda argumentou colocando um prato de macarrão à sua frente, "ela esteja morrendo de ciúmes porque ele nunca a olhou da forma como olha para você. Já pensou nisso?" Antes que Luísa pudesse responder, a campainha tocou insistentemente. Fernanda foi atender e voltou com uma expressão surpresa. "É ele, completamente encharcado e com cara de cachorro abandonado." "O que eu digo?" Luísa hesitou apenas por um segundo. Independentemente de suas dúvidas e inseguranças, merecia ouvir o lado dele. "Diga para entrar." Ricardo apareceu na pequena sala, os cabelos e roupas pingando no piso de cerâmica barata. Apesar do estado lastimável, mantinha a dignidade que parecia fazer parte de sua própria essência. "Me desculpe aparecer assim", ele disse, olhando diretamente para Luísa, "mas não podia deixar você passar a noite acreditando nas mentiras de Beatriz." Fernanda pigarreou discretamente. "Vou... verificar se não está chovendo no meu quarto", murmurou retirando-se rapidamente. Sozinhos, Ricardo e Luísa se encararam em silêncio por alguns momentos. O contraste era quase cômico. Ele, o poderoso CEO, pingando água no meio de uma sala humilde com móveis de segunda mão. Ela, descalça e com os cabelos úmidos despenteados, ainda vestindo as roupas de trabalho amarrotadas. "O que Beatriz te disse exatamente?" Ricardo perguntou finalmente. Luísa repetiu as palavras cruéis, observando atentamente sua reação. A expressão dele escureceu progressivamente. "Ela está errada em cada palavra", respondeu quando Luísa terminou. "Você nunca foi um projeto de caridade para mim. Nunca." "Como posso ter certeza?" Luísa questionou, finalmente dando voz às suas inseguranças. "Como posso saber que não sou apenas uma fase? Algo diferente e interessante que eventualmente perderá o brilho?" Ricardo se aproximou, mas manteve uma distância respeitosa, percebendo sua vulnerabilidade. "Porque nunca senti por ninguém o que sinto por você. Nem mesmo por Beatriz nos melhores momentos do nosso casamento." Ele fez uma pausa, buscando as palavras certas. "Você me desafia, Luísa. Me faz questionar minhas certezas. Me faz enxergar o mundo através de outros olhos. Você tem uma força e uma integridade que me fascinam, não porque são exóticas, mas porque são qualidades que admiro profundamente." As palavras dele pareciam sinceras, mas as dúvidas plantadas por Beatriz não desapareceram completamente. "E quanto aos investidores? Ao seu ex-sogro? Eles não aprovam nossa situação, nem o projeto em Paraisópolis. Eventualmente, você terá que escolher." "Já escolhi", Ricardo respondeu, sem hesitação. "Dispensei o grupo de investimento do Almeida hoje, após minha conversa com Beatriz. Eles estavam criando obstáculos para o projeto há semanas, e o incidente de hoje foi a gota d'água." Luísa arregalou os olhos, chocada com a implicação. "Isso significa
que prefiro buscar outros investidores que compartilhem nossa visão a continuar associado a pessoas que não respeitam nem você, nem as comunidades que estamos tentando ajudar. Ele concluiu com firmeza. A magnitude do gesto a deixou momentaneamente sem palavras. Ricardo havia arriscado um relacionamento de negócios valioso por ela e pelo projeto que acreditavam. Por que você faria isso? Perguntou finalmente, a voz quase um sussurro. Ricardo deu mais um passo em sua direção, agora perto o suficiente para que ela pudesse sentir o calor emanando de seu corpo, apesar das roupas molhadas. Porque algumas coisas são mais importantes que dinheiro ou conexões empresariais, ele respondeu simplesmente. Porque acredito no que estamos construindo, tanto em Paraisópolis quanto entre nós dois. Luísa sentiu as últimas resistências se dissolverem. Havia verdade nos olhos dele, uma sinceridade que nenhuma eloquência poderia fabricar. Com um suspiro que parecia liberar semanas de tensão acumulada, ela fechou a distância entre eles, permitindo-se ser envolvida por seus braços. Estamos realmente tentando fazer isso funcionar? Perguntou contra o peito dele. Essa coisa louca entre dois mundos tão diferentes? Ricardo beijou o topo de sua cabeça, segurando-a como se fosse o bem mais precioso que possuía. Sim, estamos. E sabe de uma coisa? Acho que temos grandes chances de sucesso. Naquela noite, enquanto a chuva finalmente amainava sobre São Paulo, duas pessoas de origens completamente distintas encontravam um abrigo improvável nos braços um do outro, desafiando expectativas e preconceitos. O caminho à frente seria desafiador, cheio de obstáculos e julgamentos, mas naquele momento, a certeza de estarem juntos parecia suficiente para enfrentar qualquer tempestade. E no horizonte, além das luzes da cidade que nunca dormia, o futuro aguardava, incerto, mas repleto de possibilidades para quem tivesse coragem de quebrar barreiras e construir pontes entre mundos que apenas pareciam, mas não eram, irreconciliáveis.